Boa tarde. Boa tarde. Bom, hoje eu estou com dois advogados de carreira com muito prestígio na nossa comunidade, o Dr. Paulo Laures e o Dr. Ailton Jimenez, e o motivo de trazer os dois é essa preocupação que a gente já sentiu, tanto na grande mídia, que são a preocupação com as novas regras, as novas medidas sobre cautelares que começa a vigorar a partir de hoje. Eu gostaria que inicialmente o Dr. Ailton Jimenez colocasse exatamente o que muda nas regras anteriores, o que basicamente muda que pode levar a uma transformação radical de tudo que tinha sobre medidas cautelares até hoje. Boa tarde aos telespectadores da TV Prevê. É sempre um prazer que estar com o Duda, que dá essa oportunidade para alguns esclarecimentos. Sob minha ótica, a principal mudança que existiu, a lei, ela mudou muitos artigos do Código de Processo, mas a principal é que dá ao juiz hoje alternativas. Antes ele tinha duas alternativas: ou ele deixava o cidadão em liberdade ou prendia. Hoje ele tem então essas cautelares que foram introduzidas e que ele pode então impor medidas restritivas da liberdade do cidadão em função dessas cautelares. Essa, sob minha ótica, é a principal mudança nessa legislação. Dr. Paulo Laures, isso está ferindo em alguma maneira a Constituição? O senhor que é um advogado constitucionalista? De maneira nenhuma, Duda. Na realidade, eu primeiramente cumprimentaria os meus companheiros aqui de mesa e também o público, né, da TV Prevê, e gostaria inclusive de cumprimentar a TV Prevê e o Duda Trevisani pela iniciativa, porque o que eu vejo dessa lei, nessa vigência dessa lei, é que normalmente a mídia ela dá muito pouco espaço para isso. E às vezes acabam, então, em entrevistas curtíssimas, acaba-se inclusive criando verdadeiras desinteligências na questão da lei. Então é muito importante uma entrevista como essa, uma entrevista um pouco mais longa, mais detalhada, para que então o público, principalmente o público leigo, possa ter uma exata noção do que está acontecendo ou do que está para vir por aí, né? Na realidade, essa lei é fundamentalmente baseada num princípio da Constituição Federal. Então, ao contrário de agredir a Constituição, na realidade ela se conforta na Constituição. A Constituição Federal diz que ninguém poderá receber a pecha de criminoso sem o término do processo penal. Quer dizer, sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, essa lei vem exatamente para proibir que as pessoas fiquem a cumprir antecipadamente penas antes de terem suas culpas formadas. Então, ela é absolutamente adequada a esse artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Ninguém pode ser taxado ou receber pena antes de ser considerado pelo Estado culpado em definitivo. Então, ela vem exatamente dentro desse espírito da Constituição. Doutor Ailton, qual a maior mudança nas regras que o senhor nota? A maior mudança, isso realmente vai ter uma outra situação? Olha, a mudança existe, ela é substancial, mas não vai, sob minha ótica, influenciar em grande escala na prisão, como estão pretendendo que ocorra, que vai sair aí uma leva muito grande de preso. Não enxergo assim. Mudanças existiram, como disse, ao juiz essa liberdade hoje de fixar medidas cautelares, outras que não seja a prisão, que é uma prisão processual. Como muito bem disse o professor Paulo Laures, o princípio que vigora na nossa legislação é o princípio da inocência e não da culpa. Então, quem está sendo processado, em princípio, ele é inocente. E com a prisão cautelar, e às vezes que se estende durante todo o processo, inverte-se. Aí ele está preso como se condenado já estivesse, que é impossível, como ocorre, e o Dr. Paulo Laures bem colocou. Hoje, por exemplo, quanto à prisão, prende o cidadão em flagrante. A situação como funcionava, ia para a delegacia, o delegado poderia fixar uma fiança
e desde que a pena fosse de 2 anos, até 2 anos. Hoje mudou. Era em função da pena. Hoje ele pode até 4 anos. Quem é que fixaria até esses 4 anos? Era o juiz. Ou seja, o delegado prendia, não podia fixar fiança, procurava seu advogado e o juiz soltava. Então era um trabalho a mais só, porque solto ele iria ficar. Então essa foi uma mudança muito boa, porque o delegado hoje pode fixar, arbitrar essa fiança, que também foi aumentada substancialmente. Hoje a fiança pode chegar a milhões, dependendo da situação. Dependendo da gravidade do caso, aumentar tem 1000 vezes o valor mínimo, que seria, se não me falha a memória, assim, 545 mil, 1000 vezes, você vê para onde vai uma fiança dessa. E qual é, então, a influência dessa fiança, dessa modificação? Introduziu-se nessa lei que a fiança agora também poderá ser utilizada para indenizar a suposta vítima ou a pretensa vítima. Antigamente esse dinheiro não ia para a vítima quisesse receber um ressarcimento, ainda que existisse uma fiança, ela teria que mover uma ação civil, buscar no patrimônio do cidadão, se tivesse. Hoje, se ele quiser sair da cadeia, for um cidadão, por exemplo, abonado, e a fiança for fixada em valor alto, isso ajudou e bastante a vítima. Uma introdução muito boa nessa legislação. Quanto ao fato de que alguns presos poderão sair, entendo que não é bem assim. Quem já deveria ter saído, e se foi bem defendido e buscado seus direitos, já está fora. Por quê? Porque até 4 anos, normalmente, ele não vai ser posto em prisão. Por quê? Porque tem as penas alternativas. Hoje já é assim. Hoje é assim. Então, quem está preso hoje numa situação dessa é porque talvez tenha ido buscar todos os remédios jurídicos possíveis e não conseguiu. Se não conseguiu, não vai conseguir hoje. Aqueles que não procuraram, se tivesse procurado, também estariam soltos. E hoje poderão procurar, mas não mudou. É assim mesmo. E outra, continua incólume a possibilidade da prisão preventiva. Aliás, aumentou uma hipótese da prisão preventiva. Se ao acusado for concedida uma dessas cautelares, e no curso do processo ele infringir essas regras, ele poderá ser preso preventivamente, ainda que não ocorra aquelas hipóteses que é o antigo artigo 312, que seriam hipóteses que o juiz poderia prendê-lo preventivamente, que ainda pode. Então, se o juiz entender que vai atrapalhar a condução do processo, tiver situações que o artigo 312 do Código de Processo Penal elenca, o juiz pode mantê-lo preventivamente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. Segundo, tem aproximadamente 200 mil pessoas com prisão preventiva nas prisões brasileiras, um pouquinho mais até do que isso. Dá para esperar um avalanche de ações agora aí, de gente querendo sair, ou a ótica é essa que o Ailton colocou mesmo? Esse pessoal, do modo geral, já tentou sair e não conseguiu. A ótica é a seguinte, Duda. Na realidade, naqueles casos em que a prisão preventiva foi bem decretada de acordo com a lei, o artigo 312 do Código de Processo Penal, como citou o professor Ailton Jimenez, na realidade, se foi bem decretada, ninguém vai sair da cadeia. O problema é que existem, e nós temos que reconhecer isso, nós temos que ter a coragem de dizer isso, que prisão preventiva virou moda no Brasil. Nós temos que ter coragem de dizer isso. Quando eu digo virou moda, e eu falo com bastante tranquilidade, Duda, porque se você está conversando aqui com alguém, com um profissional, que nunca fez um pedido de liberdade provisória no Poder Judiciário. Então eu fico bem à vontade para dizer, eu não sou advogado criminalista. Não é? Então, o grande problema é esse. Nós saímos de uma exceção, quer dizer, o encarceramento antes do término do processo, e fomos para uma regra praticamente no Brasil. Então existe muita prisão no Brasil. Né? Gosta-se muito de prender no Brasil. Esse é o fato. Então, na minha ótica, não vai haver esse êxodo de que estão apregoando. Na realidade, essa é a falta de informação.
Essa é a falta de informação, que é aquilo que disse o doutor Gimenez. Na realidade, pessoas que estão presas, a maioria, a esmagadora maioria delas, já esgotou todos os recursos possíveis e imagináveis e as prisões foram confirmadas e não vão sair agora, né? Porque o que é bom que a sociedade entenda é o seguinte: as razões de prisões antecipadas, de prisões sem culpa formada de antes, permanecem no modelo vigente. Então, se determinado cidadão, ainda que ele tenha cometido um crime, e me corrija se eu estiver enganado, doutor Ailton, um crime com pena de menos de 4 anos, se ele tentar obstar a ação da justiça, ele pode ser encarcerado. E continua podendo ser encarcerado. E se estiver encarcerado por esse motivo, está muito bem encarcerado. Deveria estar lá mesmo. E vai continuar. Então não há nenhum problema. Uma coação de testemunhas no curso do processo, a tentativa deliberada ou o forte indício de tentativa de fuga da sede da culpa, etc, etc, evidentemente ele vai continuar podendo ser preso, não há nenhum problema nisso. A questão, o que a lei veio adequar, é exatamente as questões de prisões inadequadas, sob o aspecto do direito constitucional. Esse é o fato. Quem que vai fiscalizar isso aí? Também solta... Nós temos um país que tem regras e leis demais, ninguém fiscaliza, criam-se novas regras. Quem vai fiscalizar? Olha, o problema de fiscalização é sério, mas existe algo a mais. Se estiverem fiscalizando hoje e conseguirem que o cidadão que está simplesmente em liberdade provisória faz alguma coisa sem nenhuma obrigação que lhe pudesse ser impingida, ele não está fazendo nada errado. Agora, diz aí as medidas, uma das cautelares, por exemplo, é a tornozeleira. Ele pode sair e ficar, se ele romper, o que acontece? Aí o juiz pode decretar a preventiva dele. E aí a prisão é justa, é legal, sem problema nenhum, e pode ser pena menos de 4 anos. Então tem umas 15 ou 20 medidas cautelares que não a prisão, e que se ele infringir uma dessas, ele poderá ser decretada a preventiva dele. Agora, fiscalizar isso é problema. Como será? Não sei. Hoje não tem fiscalização, às vezes até dentro dos presídios. A fiscalização, às vezes, hoje nos presídios acaba sendo frágil. Agora, o que não pode, a pretexto de que não tem fiscalização, é colocar o cidadão na cadeia sem culpa formada pelo simples fato de que ele cometeu um crime supostamente. Por quê? Em princípio, ninguém é culpado. Então ele vai para a cadeia e, em alguns casos, ele fica na cadeia com essa prisão que se chama processual por mais tempo do que ficaria se condenado fosse. Isso é que não pode ocorrer. Vamos ver uma pergunta de telespectador. O Reginaldo da Vila São Paulo pergunta ao Dr. Paulo Laures. Boa tarde ao professor e aos convidados. Doutor, o senhor acredita que essas mudanças poderão trazer privilégios para as pessoas? Esses privilégios que antes só poderiam ser usufruídos por alguém em condições financeiras para contratar um advogado de qualidade? Duda, seria uma estultice nós acharmos que o cidadão que não tem condições, ele tem uma defesa tanto efetiva como aquele que tem condições. É uma estultice, né? Isso é a mesma coisa que dizermos que aquela pessoa que dispõe de recursos para se tratar da sua saúde, tenha a mesma defesa do que aquela que vai pelo SUS. Evidentemente que não. Nós não somos crianças e nem demagogos. Evidentemente que não, né? Mas o que nós temos que verificar, como na linha daquilo que o doutor Ailton disse, é o seguinte: nós precisamos parar nesse país, principalmente em tema de administração pública, nós vamos parar nesse país de dizer tal coisa não funciona porque não tem fiscalização. Não. Nós temos que nos modernizar nossa legislação, e nós temos sim que criarmos elementos efetivos de fiscalização. O fato de ser a fiscalização difícil não quer dizer que nós possamos permanecer no tempo de antanho. Não, nada disso. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. Eu concordo com o telespectador, na realidade é isso mesmo. Quem tem boa defesa, quem pode pagar bons advogados, ele tem melhores condições de se
aproveitar do benefício que a lei lhe dá. Não é nenhum favor, não é privilégio. Isso não é privilégio. Né? Então, essa é uma verdade. Agora, não é por isso que nós, então, não devemos, né, providenciar para que a lei seja modernizada. O que nós temos? Nós temos que aprimorar o sistema de defensoria pública, o tema de assistência judiciária, etc, etc. Como nós temos que também nos aprimorar no tema de saúde pública. Todos têm que ter uma saúde pública de qualidade, todos. Não é? Mas acontece que nós vivemos nessa situação, nesse tumor maligno da sociedade. Ah, isso não vai pegar porque não vai ter fiscalização. Né? Quer dizer, a tornozeleira funciona no mundo inteiro. Por que não vai funcionar no Brasil? Né? Tem-se até uma discussão a nível de que se o uso da tornozeleira caracterizaria alguma inconstitucionalidade ou não, porque poderia ferir. Né? Bom, mas se nós partirmos para esse tipo de minúcias, evidentemente que nós não vamos ter o funcionamento desse sistema penal mesmo. Certo? Então eu respondo assim. É claro que, como qualquer lei, ela vai ser mais utilizada por quem tem condições financeiras, sim. Essa é uma verdade. Certo? Mas não quer com isso dizer que a sociedade ou o Estado, o aparato do Estado, também deva fornecer meios para que aquelas pessoas que não tenham uma condição adequada, financeiramente falando, tenham, através do próprio poder público que o acusa, condições de se defender. Aí pode-se esperar agora uma avalanche de discussões e contradições para a interpretação disso que está saindo? Sem dúvida. Aliás, o direito é típico do direito, essas discussões, e a lei está entrando em vigor hoje, e sem dúvida teremos aí discussões de fundo aí bastante, porque a lei, como disse, ela mudou não só isso, mudou uma série de outras coisas. Então eu acredito que discussões existirão e vai ficar aí para a doutrina, para a jurisprudência equacionar como é que vai ficar a coisa. Por isso que na linha que o Dr. Paulo Lauro estava colocando, é que como você procura um bom médico para se tratar, o cidadão tem que procurar um bom advogado para se defender, sem demérito a quem quer que seja, mas em toda situação o poder aquisitivo de quem precisa de um atendimento influencia. Então poderá ocorrer sim. Agora, até por quem não tenha direito, procurar advogados para buscar alguma coisa sob essa ótica de que vai haver uma avalanche de solturas. Poderá ocorrer, mas eu acredito que o resultado não será esse. Como disse o Paulo Laures, reforçou, quem não saiu porque já esgotou os meios e não tinha como sair, vai continuar preso. Aqueles que procurarem agora, ou porque não procuraram eficientemente, ou porque não procuraram. Essa procura deve ocorrer. E aí sim, aqueles que deveriam estar soltos, ou até que não deveriam estar presos, serão soltos. O Pedro Valentim pergunta para os dois. Um só pode responder, ou se os dois quiserem. O Supremo Tribunal Federal normalizou a união estável de casais homossexuais. No entanto, a Constituição Federal prevê o casamento só entre homem e mulher. Na visão de vocês que são advogados, como deve julgar o juiz nesta situação? Constitucional, constitucionalista? Eu tenho uma posição bem tranquila em relação a isso, Duda. Na realidade, veja, o que o Supremo autorizou, se é que eu posso dizer assim, né? Autorizou que o Estado formalizasse, oferecesse uma chancela de fé pública para a união entre pessoas do mesmo sexo, né? Ao contrário do que muita gente leiga às vezes pensa, né? Não é o caso aí do nosso telespectador Pedro Valentim, mas muita gente leiga pensa que o Supremo autorizou casamento. O Supremo não autorizou casamento nenhum, não autorizou casamento de ninguém, né? E existe uma decisão isolada de um juiz lá de Minas Gerais, etc. Mas na realidade é bem isso. Então, da minha parte, eu não vejo nenhum problema, esse reconhecimento da união estável através dessa chancela, dessa questão epistolar do Estado. Eu não vejo nenhum problema. Eu acho que está certíssimo, está corretíssimo, né? Isso aí gera efeitos previdenciários, efeitos a nível do direito das sucessões, etc. Eu acho que isso é muito bom, é muito salutar que assim seja esse reconhecimento do todo direito, né? Se você me chegar, eu até por uma questão até de cunho religioso e etc, por exemplo, o casamento em si, eu acho que à luz da Constituição Federal não pode ser autorizado.
A Constituição, posso dizer isso com tranquilidade, essa é a minha opinião, mas eu digo que a Constituição brasileira, ela não autoriza casamento de pessoas do mesmo sexo. Essa é uma história. E agora você diria, mas a própria Constituição não diz que a união estável tem o mesmo valor do casamento? Tem. Mas existem diferenças também fundamentais. Então, na minha ótica, para os efeitos que se pretende, previdenciários, efeitos patrimoniais, é verdade, é igual. Mas a Constituição, o casamento formal, a Constituição não. Então eu questiono muito, inclusive, né, essa questão dessa decisão do juiz autorizando a elaboração de um casamento, com a qual eu não concordo. Mas eu acho que o Supremo andou bem, agiu bem, né, até aqui, pelo menos, a minha opinião é que isso está dentro da Constituição Federal sem nenhum problema. Até porque proibir que duas pessoas pudessem, uma se tornar sucessora da outra, não é? Infringiria o princípio da não discriminação entre sexos. Então eu acho que o Supremo agiu muito bem dessa vez. Ô Ailton, é comum na população brasileira, e inclusive entre juristas mesmo, que um dos maiores problemas da alta criminalidade no Brasil é a lentidão da justiça. Essas regras podem influenciar numa maior lentidão ou menor lentidão da justiça, ou permanece imutável isso aí? Eu acredito que tudo depende de como será aplicada essa lei. Como eu disse, permanecem as regras da prisão preventiva. Se, a pretexto de não conceder as medidas cautelares, se a pretexto de não aplicar essa lei com a amplitude que ela está dando, e prisões preventivas forem decretadas, ainda que mascarada na fundamentação daquelas que são possíveis, eu acredito que sim, deverá surgir uma enormidade de pedidos e de habeas corpus e de situações que podem, sim, agora até entulhar a justiça num primeiro momento. Agora, no trâmite normal, não acredito. Não é isso que vai agilizar ou que vai fazer com que a justiça seja mais demorada. Não vejo como poderia ser aplicado com aquilo que a lei prevê, o objetivo da lei. O objetivo da lei foi, sem dúvida, nesse primeiro momento, e com essa maior mudança que eu entendi, foi que não se prenda quando não tem necessidade. É para prender quando tem necessidade. E quando tem necessidade, não tem como sair. Agora, se começar a prender, como o Dr. Paulo frisou, que a prisão acaba se tornando regra e a prisão preventiva vai sendo concedida, vai sendo decretada sem a devida fundamentação, aí sem dúvida nenhuma vai aumentar o trabalho no judiciário. Mas eu não acredito, sinceramente não acredito que isso mude alguma situação em termos de aumento ou diminuição de criminalidade. Poderá, aquele que estiver sob uma cautelar, ele poderá estar intimidado, aí poderá até diminuir. Ele está intimidado que ele está com a espada da justiça na sua cabeça. Olha, se eu infringir essa norma, eu vou para a cadeia. Então isso poderá sim colocá-lo numa situação de intranquilidade e de inibir a prática do crime. O caso da prisão do presidente do Fundo Monetário Internacional é um caso bem exemplo daquilo, a pessoa perdeu tudo que ele tinha. Quem que vai reparar? O cara perdeu o cargo, perdeu tudo, e agora se caracteriza que a mulher era uma chantagista, além de ser uma prostituta. Isso é de menos até, porque se ela não queria fazer sexo, não interessa se ela era prostituta ou não, né? Quer dizer, mas mostra bem a pressa de se tomar atitude judicial, né, Ailton? Exatamente, é um caso, está aí no dia a dia, estamos vendo, ele foi preso, fixou-se uma fiança em um valor 6 milhões de dólares. Astronômico, porque pensou-se o quê? E tal qual está se impondo indenizar agora. A moça, indenizar, né? A moça. E chegaram-se à conclusão, depois do cidadão perdeu tudo na vida, essa é a verdade. Perdeu a possibilidade política, ser presidente da França. Ser presidente da França, e menos de um mês chegou-se à conclusão que ele não devia estar preso. Então não seria
muito melhor que tivesse fixado medidas acauteladoras da fuga, de fazer a pesquisa da persecução penal, né? E depois prender se necessário fosse. Então é que aqui em Bauru teve um caso esses dias, embora não seja na área judicial, sim na área da polícia, que prenderam aí aquele cidadão que roubava e deixava o cidadão sem roupa, e prenderam o cidadão durante um tempo, depois não era ele. E ele ficou preso algum tempo. Quem é que devolve isso para ele? Indenizar? Às vezes o dinheiro faz diferença na vida do cidadão, mas não é tudo, tem a moral, que isso ninguém devolve mais. Então temos que ter muita cautela na prisão. A prisão ela precisa ocorrer quando ela é necessária. E é essa a finalidade da prisão processual. Ela é necessária. O cidadão vai destruir prova, vai influenciar testemunha. Enfim, tem casos que vai dificultar a execução da pena. O cidadão está sabendo que ele vai, um crime sério, um crime grave, vai fugir para o exterior e a dificuldade depois é enorme. Então aí sim, vamos segregá-lo. Mas por qualquer motivo não, porque isso depois a justiça pode ter que se retratar e soltar o cidadão que não deveria ter sido preso. O doutor Natanael, no caso do desvio dos milhões do hospital de base, se o delegado da Polícia Federal decretar novo pedido de prisão pela nova lei e só os envolvidos pagarem 1 milhão e continuarão em liberdade com os outros 15 milhões no bolso, doutor Ailton, é justo esta lei? Olha, doutor Natanael é advogado. Deve ser advogado. Olha, se for Natanael advogado, primeiro tem que saber muito bem essa colocação. Essa nova lei não mudou a possibilidade de prisão preventiva, é a mesma. Se tiver que prender preventivamente, será preso na lei anterior. Agora, dizer que isso eles estão com esse dinheiro no bolso, etc., foge da alçada da gente aqui, claro, porque isso está investigando e a investigação é séria. O que aconteceu com eles não foi prisão preventiva, foi uma prisão em princípio provisória para que eles pudessem fazer as investigações sem que esse pessoal pudesse influenciar. Essa prisão continua, não tem problema nenhum, essa continua, não vai mudar, pode prender. Agora, o que não pode é que eles, tanto que eles foram presos pelo tempo necessário para fazer as diligências e foram colocados em liberdade. O que não poderia, a meu ver, é que eles tivessem presos até hoje. Agora, se eles estão com dinheiro no bolso, pagar 1 milhão e ter mais 15, sei lá eu quanto, não conheço o caso, dificilmente alguém hoje pode fazer alguma afirmativa a esse respeito. Claro, enquanto não tem julgamento, não pode. Seria leviano, né? Leviano. Sabe a minha preocupação? Eu acho assim, ela deverá favorecer o pequeno delito, na minha ótica. E só que eu acho que devia ter uma coisa assim, se o cara cometeu o pequeno delito sob a ação de entorpecente, ela tinha que ter um rigor maior e não um atenuante como até às vezes é. Você está percebendo? Porque hoje o cara ele vai roubar a bicicleta do outro, mas ele está com a cara cheia de crack. Quer dizer, no fim ele vai lá, o cara dá a bicicleta, destrava e ele ainda dá um tiro no cara. Você está percebendo? Porque os crimes hoje eles estão acontecendo por coisas banais. E não mais, até assim, tem até um conceito assim, o grande bandido, o grande profissional não mata. Né? Ele entra, rouba tudo e tal. E o pé de chinelo entra na tua casa, estupra tua mulher, mata teu filho, você está percebendo, né? Então a minha preocupação é exatamente em cima do pequeno delito. Eu queria ouvir essa opinião dos dois. Bom, Duda, da minha parte, eu quero dizer o seguinte, é muito bom que a gente esclareça, em primeiro lugar, que nem eu, e tenho certeza que falo também pelo doutor Ailton Jimenez, não se vem aqui fazer uma apologia, né, da impunidade. Claro, quando nós nos manifestamos contra certo tipo de... Tenho certeza disso. Não é verdade? Sem dúvida. Porque nós, antes de tudo, somos cidadãos. E, claro, portanto, sujeitos também a todo esse tipo de agressividade, não é? Evidentemente. Então, o que se pensa é exatamente isso. O cidadão deve, sim, receber a reprimenda que a lei prevê. Isso
de forma inflexível. Claro. Não existe como, etc. Né? Nesse caso específico que você coloca, na realidade é isso. Eu também entendo que a questão, salvo casos raríssimos de dependência química realmente comprovada, onde já a pessoa já não se encontra mais, dado a esse grau de dependência, não se encontra mais em condições de responder até pelos seus próprios atos, de discernir o certo do errado, a conduta criminosa da conduta não criminosa, salvo esses casos, na realidade, na minha ótica, a sujeição, né, a uma embriaguez, ainda que pelo álcool, ou a utilização de um tóxico, de uma substância tóxica, para cometer o crime, evidentemente deveria ser caso de agravamento da pena, evidentemente. Também acho isso. Certo? Porque é uma intenção deliberada. Ele está sabendo, né? Isso, exatamente. Ele pode até no momento do crime estar um pouco sem esse discernimento, mas antes ele se preparou para isso. E aí é uma intenção deliberada. Então eu estou de pleno acordo, eu acho que é por aí mesmo. Mas o que é muito importante é isso. Eu acho que a situação é exatamente essa. Nós temos que termos no Brasil, sim, sistemas rígidos de prisão e de que a pessoa então fique realmente segregada se cometeu o ilícito. Mas após a formação da culpa, evidentemente. Só uma observação. Dependendo da situação, nesse tipo de crime, poderá ocorrer uma das hipóteses da prisão preventiva. Dependendo. Pode. Então, se presente os requisitos da prisão preventiva, esse cidadão que cometeu um crime, que você colocou pequenos crimes, ele poderá ser preso preventivamente, sim, se continuar sendo, se ficar demonstrado, existir a materialidade, ou seja, o fato de existir e o indício de que ele é o autor, ele poderá ser preso, sim, preventivamente. Então aí não tem problema nenhum. O que acontece é que os pequenos crimes e as situações em que qualquer outra medida poderia também surtir o mesmo efeito e o juiz não tinha alternativa. Olha, ele não pode ficar sem uma reprimenda. Então o que eu faço? De liberdade não vou deixar, mas vou prender, porque não tinha alternativa. Hoje tem alternativa. Está certo? Você colocou o problema da fiscalização, como muito bem colocou o professor Paulo Laures. A fiscalização é outra história, mas terá hipótese de prisões cautelares, de medidas cautelares que colocam ele como se pena estivesse cumprindo. Ora, o cidadão hoje que cumpre em liberdade condicional uma pena, ele está cumprindo pena. Então é porque ele foi numa medida cautelar, por exemplo, de ele ficar preso domiciliarmente, ou seja, ele tem que se recolher durante o horário noturno, ele não pode frequentar determinados lugares que o juiz fixar, ele não pode, por exemplo, se aproximar da suposta vítima que ele está envolvido. Então tudo isso não existia antes. Então o juiz, vendo que o cidadão teria esse potencial, eu vou prender. E hoje ele coloca em prática essas medidas cautelares. E o que é horrível, que a gente está do lado de cá e às vezes não olha o problema dos presos, é o volume de gente nas cadeias, que é absurdo, né? Quer dizer, se o cara ele entrou com uma tendência assim para o crime, ele sai assim, né? Pior. Entendeu, né? Ele roubou uma bicicleta, cai lá, aí ele rouba um jato, né? Porque piora. Agora ele está preparado. Infelizmente piora. Piora, né? É muito triste isso. O cidadão que é criminoso, por índole, eu sei lá por quê, ele vai, daqui 3, 4, ele vai sair da cadeia e foi preso de acordo com o que a lei mandou, ele vai continuar criminoso. Então está cheio de exemplos aí. O cidadão sai um dia, no outro está voltando para a cadeia. Agora, o problema é aquele que eventualmente cometeu um deslize e entra na cadeia e vai conviver com criminosos profissionais e ele acaba se profissionalizando. Aliás, uma das medidas também agora impostas nessas mudanças da lei é que deverá o preso provisório, o preso processual, ficar separado dos presos condenados. Existe hoje essa determinação, mas praticamente impossível de se colocar. No mundo é assim, né? Então, quer dizer, o pena leve é um tipo de prisão diferente. Nas penitenciárias eles procuram fazer isso. Eles procuram. Mas, infelizmente, acaba se contaminando. E aí, Duda, na realidade, se você me permite, o que, como eu disse, eu nunca entrei numa penitenciária, né, e nem numa cadeia pública, mas sob essa ótica do direito constitucional, eu acho que muita gente peca demais quando diz que o preso, ele pode ser tratado de qualquer forma.
esse é um ônus para o Estado, é aquela coisa. Então, o cidadão, e até com justa revolta, né? Até com justa revolta, o cidadão, né? Os cidadãos em geral estão revoltados com essa falta de segurança, com essa agressão que o cidadão que trabalha e recolhe seus impostos, ele sofre diariamente, né? Tanto de parte do governo, que o achaca com os impostos, né? Claro. Como de parte dos outros concidadãos que não respeitam as leis e tal. Então, o que é muito importante é isso. Nós temos que nos indignarmos realmente quando eu jogo numa cela de 3 metros por 4, 30 pessoas, onde você não coloca nem 30 animais irracionais. Então, não há como o cidadão separar isso. Não há como ele achar que isso é correto. Me desculpe. Não há. Nem as masmorras da Idade Média não há como. É tão desumana como... Sujeitos a todo tipo de doenças, doenças de pele, etc. Então não há como um cidadão, na minha ótica, por mais revoltado que ele esteja, não há como ele não se indignar com uma situação dessa. Não é verdade? Não há. E aí é muito importante um cidadão, um cliente que me procurou, certa vez por um outro problema, diz assim: doutor, eu pensava que o preso devesse ser tratado de qualquer forma. Um dia eu tive um filho que foi preso. Um filho que foi preso por causa de uma bobagem, desacatou alguém, etc. Um filho que foi, eles jogaram o meu filho lá no meio. Daquele dia adiante, passei a pensar de uma outra forma. Não é verdade? Então, não tem como. Então, mas é uma coisa própria, porque a sociedade, ela está revoltada, ela está indignada. Não é? Então, ela tem essa repulsa. Realmente. É verdade. Mas nós temos que dar ao preso o cumprimento da pena, sim. Nem um dia a mais, nem um dia a menos, mas nós temos que dar condições dignas para que ele cumpra a pena. É comida de boa qualidade, sim. É assistência médica, sim. É assistência odontológica, sim. É assistência psicológica, sim. Não é? Quer dizer, para que ele possa cumprir a pena, não uma sobrepena. E que uma parte se recupere. Isso, né? Nós temos que dar essa chance. Claro, nós temos que dar essa chance. Se o próprio sistema já não dá chance nenhuma, depois fica com essa demagogia aí contra a pena de morte, né? Eu acho que o sistema de prisão é muito pior até do que uma execução. Lá a execução é aos poucos. Só um exemplo desse tratamento que o preso deve ter. O preso tem direito à assistência jurídica, assistência psicológica e a religiosa. Uma determinada prisão aí que eu conheci esses dias, que dificilmente se consegue enxergar o preso do outro lado, porque tem lá o parlatório, que é uma grade de tamanha espessura que dificilmente se enxerga. O advogado vai lá e ainda conversa, porque o advogado precisa conversar. Mas tinha lá locais para assistência religiosa, assistência psicológica na mesma situação, ou seja, o psicólogo vai conversar com o cliente desse jeito e o padre, o pastor da mesma forma. Quer dizer, que assistência é essa? Absurda. Bom, infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Doutor Paulo, mais alguma coisa? Não, Duda, gostaria de agradecer a oportunidade que, em nome da cidadania, a TV Prevê dá aí, enfatizar mais uma vez. Na realidade, o povo precisa ser esclarecido. O povo é destinatário, o povo é a vítima de tudo isso que está acontecendo. Então, o povo tem que ser esclarecido. E o povo só será esclarecido, realmente, com espaços desse nível. Não aquela entrevista de afogadilho, claro, onde as frases são cortadas pela metade, não é? E às vezes só se divulga o que realmente interessa a determinado tipo de segmento. Então, o povo tem que ser informado dessa forma que a TV Prevê faz e sempre fez, e tenho certeza que sempre fará. Esse é o serviço prestado à cidadania. Muito obrigado. Paulo. Obrigado. Doutor Ailton. Sem dúvida, Duda, na linha do Dr. Paulo Lares, é exatamente isso que precisamos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esta legislação causará polêmicas. Os que são contra, vêm aqui com você, com esse espaço que você dá, democrático, e que todos tenham aí a liberdade de expressar o seu entendimento. E eu digo que eu não estou aqui defendendo o bandido. Claro. Eu estou aqui interpretando uma legislação e trabalhando de acordo com as normas que a lei determina. E amanhã discussões outras surgirão e, sem dúvida, poderão nos contrariar o que dissemos aqui. Por quê? Porque as óticas são diferentes. Eu costumo dizer, e já ouvi isso uma porção de vezes, que o delegado enxerga como delegado, o promotor enxerga como promotor, o juiz como juiz e o advogado como advogado. Então eu estou enxergando e vendo como advogado e mais procurando ser o mais possível transparente,
eu estou enxergando desta forma efetivamente. Por quê? O que eu não posso concordar, e acredito que tantos quantos advogados não podem concordar, embora eu, pessoalmente, já fui vítima na família de sequestro. Mas eu não posso concordar que o cidadão, só porque está sendo acusado, fique na cadeia, na prisão processual, por tempo superior àquele que ele seria condenado. Ou seja, condenado, preso enquanto está sendo processado, e condenado solta. Então é isso que eu acho que deveria sim ocorrer, todo esse esclarecimento, para que não fique, vai sair uma porção de presos. Espera, em que condições eles sairão? Por que foram presos? Por que estavam lá até hoje? Por que não saiu antes? E é isso que eu tentei colocar aqui. Paulo, obrigado pela presença. Obrigado. Saudades de você. Pois é, nós somos as ordens aí. O Ailton já veio mais que você aqui, mas também os dois faziam tempo que não vinham, né? Isso, mas e realmente Estão à disposição. Dois juristas da nossa cidade, do maior respeito, e a TV Prevê tem pelos dois, historicamente, uma consideração muito grande. Eu quero agradecer a sua audiência, e você que é de Duartina, continue entrando no site da TV Prevê aí e responda se você concorda ou não que aumente o número de vereadores em Duartina. Por enquanto, só 10% concorda, 90% não concorda. A imagem do político está a pior possível. Entra, o site é www.tvprev.com.br. Eu quero agradecer a sua audiência. Amanhã o Areco vai estar aqui, o nosso secretário de obras vai estar aqui conosco, o Eliseu Areco, um secretário trabalhador. Você pode preparar a sua perguntinha e já manda hoje para cá. E essa semana ainda nós estaremos trazendo outros juristas, provavelmente na quarta-feira nós já teremos um juiz de direito aqui, para exatamente dar a sua opinião. E é bem isso que o Ailton falou. E a TV Prevê vai querer mostrar a visão de advogados de prestígio, de juiz e de promotor. Que essa semana nós pretendemos trazer as 3 categorias aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê.